Então, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador e acompanhar a prece de abertura dos trabalhos. Neste dia 8 de março de 2023, Dia Internacional das Nossas Irmãs Mulheres. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós. E temos certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais e presenciais da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sim, declaramos abertos na parte material os nossos trabalhos desta noite. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade, né, e parabenizando, né, a todos nós, em especial as almas que encontram-se na condição
feminina, né, desta noite, todas elas, e em especial a vocês que estão aqui, né, nesse encontro nosso. Que Deus possa abençoar a todos. Nosso irmão começa nos dizendo que toda a humanidade é fruto da natureza. Todos gozam dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades. E por este meio são experimentados, escolhidos, os merecedores e aproveitados conforme os seus conhecimentos. Tudo pertence à natureza. Os seus haveres são administrados pela humanidade, que também a ela pertence. E sendo incalculável o número de suas diversas empresas, unicamente a ela compete a escolha dos respectivos administradores. Dirigem os capazes, né? E os incapazes são dirigidos. Mas os que abusam das posições que desfrutam são afastados, e os bens dos quais se julgavam possuidores passarão àqueles que adquiriram merecimentos ou a outros que já os possuíam e que ainda mais mereciam. O plano é para que todos os conhecimentos sejam aproveitados. Aqueles que mais os possuem, maior tempo permanecerão nos cargos. Os substitutos poderão possuir um único conhecimento especializado, que também será aproveitado, embora a sua permanência seja mais rápida. Distinguir a verdade da impostura é conhecimento que todos devem possuir, para que assim possam zelar e prestar contas daquilo que lhes foi confiado. Trabalhar de graça para quem não precisa é faltar com a caridade a si. Muita benevolência com prejuízo próprio é timidez. Não defender os seus interesses com energia e dentro das leis, para que não propalem a sua autoridade, é orgulho e covardia. Conservar auxiliares comprovadamente faltosos e reincidentes para evitar comentários, censuras ou mesmo calúnias é pura vaidade. E se desfazer dos corretos para atender pedidos e agradar a terceiros é egoísmo do ímpio. Viver dentro das leis, sem prejudicar a si mesmo nem aos outros, é mérito muito raro, e estes são os amparados pela misericórdia divina. A natureza tudo possui e se deixa possuir por tudo. Como a ela pertencemos e gozamos do direito de possuir tudo que a ela pertence, é indispensável fazermos por merecer com a nossa cooperação e ajuda, porque com isto nada mais fazemos do que trabalhar em nosso próprio benefício. Quando todos observarem e fizerem por compreender as suas leis, o progresso e a evolução virão transformar todo sofrimento em satisfação e alegria. Convencido de que sou servo, vou compreendendo e trabalho. Tenho também um amigo, servo como eu, que está incumbido de um trabalho que trará grande benefício à humanidade. Ele conhece, aceita e prometeu seguir a minha obra. E depois de segui-la, executará o seu trabalho, que virá comprovar muita coisa que adiante escreverei. Ele também escreverá sobre um assunto diferente do meu e que interessará mais aos sábios. Eu vim primeiro e ele depois, porque era necessário eu preparar o terreno para o seu trabalho, assim como ele já preparou para o meu. Tudo segue e obedece à divina lei. E aqueles que fazem por conhecê-la conseguem enxergar todos os obstáculos e tudo mais que contém o caminho muito antes de percorrê-lo. Bem, meus irmãos, esta é a nossa mensagem de hoje, que eu vou, né, tentar tecer alguns comentários com a ajuda dos irmãos, né? Então, o primeiro parágrafo ele já começa nos dizendo que
Todos nós somos frutos da natureza. Todos nós gozamos dos mesmos direitos, temos as mesmas oportunidades e somos experimentados para depois sermos escolhidos, né? E temos visto, né, nesses últimos tempos, e por não dizer dias, a humanidade se queixando muito. Aqui a gente tem visto, né, as pessoas sempre reclamando das suas vidas, falando, né, das dificuldades que estão enfrentando, dos sofrimentos, das dores, inclusive irmãos nossos, obreiros, frequentadores dos trabalhos profanos, e essa mensagem vem esclarecer tudo isso que estamos passando. Como diz o primeiro parágrafo, nós somos frutos dessa natureza. Somos partículas do mesmo Deus. E, para começar, né, o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar aos irmãos, aqueles que gostam de referências à Bíblia. Outro dia, um irmão me perguntou por que a gente não fala da Bíblia. Pronto, meu irmão. Eu vou te dizer agora um capítulo, né, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz lá que porque eu não me esqueci dos planos que eu fiz, né, a vosso respeito. Deus nunca esqueceu de nós, dos seus filhos, das almas que enviou ao planeta Terra. Nós é que nos esquecemos, né, do compromisso que assumimos com Deus. Escolhidos que fomos, né, mas se fazia necessário que tivéssemos um merecimento para que a gente pudesse ser aproveitado, né, para as missões que nós assumimos. Todas as nossas sensibilidades que foram escolhidas por nós mesmos, nós que escolhemos as nossas sensibilidades, escolhemos as dificuldades, escolhemos as nossas missões, mas ao chegarmos no planeta Terra, né, esquecemos de tudo isso e agora, diante da dor e do sofrimento, a gente passa a reclamar de todos e de tudo, mas esquecemos de aceitar ou de dizer, olha, eu sou o culpado por tudo isso que estou passando, porque eu fui um escolhido, eu sou fruto da natureza, eu sou partícula de Deus, como todos, mas eu deixei de cumprir com os meus deveres como alma que sou. Aí ele continua dizendo, tudo isso pertence à natureza, né? Os seus haveres são administrados pela natureza, que também a ela pertence, e sendo incalculável o número de suas diversas empresas, unicamente a ela compete a escolha dos respectivos administradores. Ora, esses administradores, né, somos nós. Cada um viemos direcionados a gerenciar a nossa missão, a nossa empresa. A empresa é minha, a empresa é nossa. Somos nós que fomos os únicos, né, responsáveis por estas empresas. Agora, como eu irei conduzir a minha empresa, aí só a mim compete, né? Deus, ele não se intromete, vamos dizer assim, na nossa administração. Ele fez e deu tudo que nós precisamos para que essa administração seja uma administração favorável, para que a gente tenha sucesso nessa administração. Mas, assim como na parte material, nós temos visto alguns administradores se perderem, né, no seu caminho, se perderem naquilo que se propôs, nós também, no plano espiritual, nós estamos perdidos diante desse propósito, diante dos compromissos que nós assumimos. E olha que todas as condições, todas as qualidades, tudo que precisamos para que
a gente tenha sucesso, obtenha um sucesso, são dados para nós. Deus não distingue ninguém. Deus não aponta quem será um melhor ou pior administrador. Temos as mesmas condições, diz aqui o nosso irmão. E por que fracassamos? Por que a gente, agora, diante das dores e dos sofrimentos, a gente passa a se lamentar pelos nossos fracassos? Por que a gente não aceita, por que a gente não assume que os erros, né, cometidos outrora ou até mesmo nesta encarnação são, né, todos esses erros é que são né, faltou agora para mais, todos esses erros cometidos por nós é que fez com que a gente parasse agora nesse momento de dor e de sofrimento, de indecisão. Né? Aí ele continua, né? Dirigem os capazes, e os incapazes, né, são dirigidos. Isso vale para o campo material, a gente tem visto isso, né? E vale também para o campo espiritual. Se Deus confiou a nossa missão, se nós escolhemos, nós dissemos que éramos capazes de cumprir aquilo que prometemos, aquilo que a gente se comprometeu lá atrás, eu sou capaz e vou fazer tudo para dirigir essa empresa e para levar essa empresa ao sucesso. Ora, não podemos esquecer que as oportunidades foram dadas iguais a todos. E por que alguns fracassaram, outros não? Aonde está, né, o problema? Será que Deus distingue? Será que Deus escolhe? Não. Fomos nós os responsáveis por essa, né, segregação, por essa divisão. Fomos nós. Ele continua dizendo, mas os que abusam das posições que desfrutam são afastados. Ora, temos visto isso tanto no campo material, quantos administradores aí foram afastados dos seus cargos, foram presos, foram retirados da condição, né, de chefe, de administrador, por faltarem com a verdade, por fazerem coisas que não deveriam, por infringir as leis materiais. E nós, quando nos afastamos das leis, quando a gente infringe as leis espirituais, nós também seremos afastados dos nossos compromissos, seremos afastados, né, das nossas empresas. O livre-arbítrio que nos foi dado era para que a gente pudesse escolher os meios e as condições para administrar essas empresas. Mas nós, ao contrário, né, de tudo isso, a gente se acha possuidor do conhecimento, assim como Moisés deixou de ouvir a voz do seu mentor, passou a ouvir a voz da paixão e fracassou, né? E a humanidade, hoje, deveria pegar como exemplo Jó, voltando aí para quem gosta de referências à Bíblia. Jó, ele foi roubado, ele foi humilhado, foi retirado tudo de Jó. Mas Deus devolveu tudo pelo merecimento. Jó teve tudo de volta e até mais do que o que ele possuía. E nós também podemos refazer o nosso caminho. Temos visto irmãos reclamando, temos visto irmãos se maldizendo, passando por decepções, por dores, por sofrimento, muitos até dizendo que Deus esqueceu de vossa pessoa. Ora, meu irmão, Deus, ele criou um plano para que todos pudessem progredir, como diz aqui o próximo parágrafo. O plano é para que todos
e todas elas progridam, todas as almas progridam. E para tal, todos os conhecimentos são aproveitados. O que estamos fazendo dos conhecimentos que trouxemos de encarnações passadas? O que estamos fazendo dos conhecimentos que estamos adquirindo agora, nesta encarnação? Os que estão sendo despertados, as nossas sensibilidades. O que estamos fazendo com elas? Será que estamos no caminho certo? Aqueles que mais os possuírem, maior tempo permanecerão nos cargos. Aqueles que obedecerem às leis divinas, aqueles que procurarem conduzir suas vidas mais próximo daquilo que o Cristo nos pediu, esses terão sucesso. Esses permanecerão mais tempo comandando, porque essa é a lei. Né? E aqueles, né, que desobedecerem, os substitutos, aqueles que forem substituídos, não podem reclamar, não podem se lamentar, porque perdeu a posição que tinha. Né? Ninguém evolui, mas Deus, ele nos dá a oportunidade de, com a morte, viver de novo, para refazer a nossa caminhada. Para quê? Oportunidade maior do que essa. Poder voltar, refazer nossa rota e refazer com conhecimento de causa. Todos nós temos conhecimento de causa. Por que não utilizamos? Porque a gente não aproveita esses conhecimentos para refazer o nosso caminho de forma diferente. Né? Então, ele continua dizendo, os substitutos, como eu falei, poderão possuir um único conhecimento especializado, que também será aproveitado, embora a sua permanência seja mais rápida. Cada um vai permanecer na sua... Aí entendam a empresa como encarnação, como vida, como permanência no planeta Terra. Essa é a maior empresa que nós temos hoje para podermos regir. É a nossa permanência aqui no planeta Terra. Distinguir a verdade da impostura para que assim possam zelar e prestar conta daquilo que lhes foi confiado. Ora, é fácil a gente distinguir alguém que esteja sendo verdadeiro ou falso conosco, se nós estivéssemos, ou se nós estiver, né, com as nossas mentes voltadas para o alto, eu diria que sim. Não é difícil a gente distinguir alguém que está com a verdade de alguém que está com a mentira. Né? Então, quando a gente aprender isso através das leis, a gente vai observar que a nossa caminhada no planeta Terra se tornará mais fácil, porque a gente vai ter mais suavidade nas nossas decisões, a gente vai ter mais certeza em tomar uma decisão. Trabalhar de graça, ele continua dizendo que trabalhar de graça para quem não precisa é faltar com a caridade. A si, a nós próprios, muita benevolência, ser bonzinho demais, com prejuízos, né? Próprio é timidez, não é caridade, não é bondade. Não defender os nossos interesses com energia e dentro das leis para que não propalem a sua autoridade é orgulho e covardia. Então, a gente ouve muito, já ouvi muito, olha, por sermos espíritas ou espiritualistas, a gente tem que aceitar tudo, está tudo certo, está tudo, vai ser o que tiver que ser. Não. Nós temos o direito de defender as nossas causas, só que o próprio mestre nos diz que a nossa briga, a nossa luta, ela tem que ser pacífica.
A desordem, ela não faz parte da nossa vivência. Ela não faz parte. Agora, a luta pelo que a gente acha que é correto, para defender os nossos direitos, podemos sim e devemos. Agora, como diz o mestre, pacificamente. Né? Então, ele continua dizendo, conservar trabalhadores, auxiliares, né, faltosos e reincidentes para evitar comentários, censura ou mesmo calúnia, é vaidade. Isso a gente vê muito no meio material. Como disse o nosso irmão Ernesto no início dos trabalhos aí, para que a gente trabalhasse com os nossos irmãos chefes de Estado, em todos os graus, né, para que isso não venha a acontecer mais, para que eles não hajam não, dentro, né, da vaidade, para que eles não façam mais escolhas buscando agradar aos seus, para que os serviços possam chegar para todos. Então, a mensagem vem nos alertar. Mas aqui, para nós, espiritualmente falando, né, isso também cabe para nós, para que a gente, dentro, né, dos nossos afazeres, dentro das nossas reuniões, que a gente não venha passar a mão na cabeça dos irmãos faltosos, que a gente chame com carinho, com amor, a razão, né? Então, e se desfazer, que aí eu ainda acho pior ainda, se desfazer dos corretos para atender pedidos e agradar terceiros, é egoísmo do ímpio. Ora, a gente vê tanto isso, meus amigos, mas que a gente possa, a partir de agora, com essa nova visão, com esse novo entendimento, que a gente possa ser, né, irmãos justos com todos aqueles que vivem em nossa volta. Viver dentro das leis, sem prejudicar a si mesmo, nem a outros, é mérito muito raro. Olha o que o nosso irmão nos diz. Viver dentro das leis, conciliando esse mundo que temos aí fora com esses conhecimentos espirituais que nós temos aqui, é muito difícil. Né? É muito difícil, é raro. E estes são os amparados, aqueles que conseguirem conciliar tudo isso que tem aí fora com os ensinamentos do Cristo, com as leis espirituais, esses serão amparados mais ainda pela misericórdia de Deus. Esses irão permanecer muito mais nos cargos de destaque diante, né, das suas empresas, tanto materiais quanto as empresas no plano espiritual, os compromissos espirituais que nós assumimos. A natureza tudo possui e se deixa possuir por tudo, né? Como a ela pertencemos e gozamos do direito de possuir, tudo a ela pertence. É indispensável fazermos por merecer. Ora, meus irmãos, do nosso meio, que o merecimento é que vai dizer, o merecimento e a necessidade é que vai ditar o nosso caminhar no planeta Terra. O trabalho vem depois, porque sem trabalho não há progresso. O salário é de acordo com o trabalho, mas devemos observar se temos merecimento e necessidade daquilo que estamos correndo atrás. Né? Então, a ela pertence para tal. Fazermos, né? Porque com isto, nada mais fazemos do que trabalhar em nosso próprio benefício. Ora aí o trabalho. Se a gente não trabalhar, nada iremos conseguir. Quando todos observarem e fazerem por compreender as suas leis, o progresso e a evolução virão transformar todo o sofrimento em satisfação e alegria. Pronto. Todo esse sofrimento que nós estamos passando, todas essas angústias,
que ora estamos vivendo. É falta de conhecimento das leis. Quando a gente passar a observar as leis, segui-las, né? E porque o mestre diz que a fé sem obras é morta. Conhecer as leis não basta. É preciso que a gente procure o máximo que a gente puder segui-las. Estarmos de acordo com as leis que o Cristo nos trouxe. A universidade está aí, a natureza. O que iremos aprender diante desta natureza é que vai nos dar o passaporte para a vitória. Convencido de que sou servo de Deus, né, vou compreendendo e o trabalho. Tenho também um amigo, servo como eu, que está incumbido de um trabalho que trará grande benefício à humanidade. Ele conhece, aceita e prometeu seguir a minha obra. E depois de segui-la, executará o seu trabalho, que virá comprovar muita coisa que adiante escreverei. Ele também escreverá sobre um assunto diferente do meu, e que interessará mais aos sábios. Eu entendo aí, né, o Cristo se referindo a João Batista se referindo ao Cristo, né, que um veio, né, vamos dizer assim, amenizar o caminho, o trabalho do outro. Isso prova para nós a reencarnação, né? João Batista veio em seguida, né, trazendo os conhecimentos para depois o mestre Emmanuel Jesus o Cristo vir fazer seu fechamento. Pedra Roxa, que foi também João Batista, no meu entendimento. E tudo isso é para que a gente se fortaleça, para que a gente confie de que não estamos só, de que todo esse, né, emaranhado de leis que foi nos dada é para que a gente tome como exemplo e procure segui-las, obedecendo o máximo que puder para que a gente possa ter êxito na nossa caminhada. Tudo segue e obedece à divina lei. E aqueles que fazem por conhecê-la conseguem enxergar todos os obstáculos e tudo mais que contém o caminho muito antes de percorrê-lo. Isso aconteceu com Cristo, né? O Cristo já sabia do caminho que ia percorrer, já sabia das dores, do sofrimento, de tudo que iria passar, e não recuou. Ele aceitou, ele foi em frente. Ele teve a coragem de ver a verdade, coisa que nós não estamos tendo. Então, meus irmãos, todo esse conhecimento que nos foi trazido através de João Batista, através de Pedra Roxa, através do Cristo, é para que agora a gente tenha, né, condições de entender tudo isso e amenizar o nosso sofrimento. Mas a busca, eu não me canso de falar isso, a busca desenfreada pelas coisas materiais tem levado a humanidade ao fracasso. Os números estão aí nos mostrando que o aumento absurdo de pessoas ansiosas, depressivas, onde as causas, 90% dizem os estudiosos, que 90% das pessoas acometidas destas doenças, né, dessas enfermidades, é porque se decepcionam com as suas condições materiais, amorosas, porque eles desejam conseguir algo e quando não conseguem esse algo que tanto desejam, frustram-se. E aí passam a viver deprimidos, a viverem
enclausurados em quartos, em casa, porque se decepcionam, achando que mereciam ter aquilo que almejou e esquecem do merecimento e da necessidade. Então, meus irmãos, que a gente procure compreender qual é o meu necessário, qual a minha necessidade como alma encarnada no planeta Terra. O primeiro despertamento é que a gente se reconheça como alma e não reconhecendo o corpo físico, colocando o corpo físico como o principal. A partir do momento que a gente reconhecer a alma que somos, a gente passará a entender as necessidades que temos, né? E através desse reconhecimento das necessidades, que a gente possa ir à luta para cumprir com a missão de administrador que somos, administradores da nossa própria caminhada. Meu irmão Silvestre, Ernesto, me diga aí o tempo, se temos ainda algum tempo, se é o suficiente. Tem 3 minutos para você encerrar. Valeu, meu irmão. Deus pague a caridade. Bem, meus irmãos, então, para que a gente possa fechar a nossa mensagem de hoje, nosso bate-papo de hoje, eu vou voltar à menção que fez, né, o Jó, em Jó, que mesmo a gente sendo humilhado, mesmo a gente tendo fracassado em alguns momentos, mesmo que a gente não tenha obtido o sucesso que a gente desejasse ou deseje, mas que não está perdido. Temos tudo o necessário. Temos tudo que a gente precisa, porque Deus nos concedeu tudo. Então, vamos compreender isso. Vamos entender que todo esse fracasso, todo esse sofrimento, todas essas supostas dores pelas quais estamos passando, fomos nós os únicos culpados de tudo isso. Mas que somos capazes de levantar, somos capazes de entender isso e fazer diferente. Agora, para isso, é preciso que haja mudança. E a mudança começa de dentro de nós. A mudança tem que ser interna. Não vamos esperar que essa mudança venha da parte externa, dos governantes, dos amigos, das pessoas em nossa volta. Primeiro, somos nós que temos que mudar, para depois a gente enxergar nos outros as mudanças que nós precisamos. Que Deus abençoe e que Deus pague a caridade a todos. Obrigado, Roque, pela sua análise da mensagem, muito boa. Vamos, então, fazer o encerramento desta parte do trabalho, para liberar a parte espiritual, e vamos, então, fazer esse encerramento e depois abrimos a palavra para perguntas ao nosso irmão Roque ou esclarecimentos maiores. Elevemos mais uma vez nossos pensamentos a Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual e presencial da Loja Exotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias protetores da assistência que nos concederam e que continuarão conosco até o final definitivo dos nossos trabalhos. E até a próxima sexta-feira, quando estaremos juntos novamente.